Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.2. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta, e vêem-se generosas demonstrações com o intuito de reparar os desastres, mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um leito de dor, sem se lamentarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora distinta, de traje simples, acompanhada de uma jovem também vestida modestamente? Entra numa casa de mísera aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Onde vai ela? Sobe até um quarto humilde. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nos rostos enfraquecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Ela traz o necessário, acompanhado de doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não passarão frio, nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e o seio da mãe não secará para os menores. Se há um enfermo entre eles, nenhum cuidado material lhe faltará. De lá ela se encaminha ao hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à família. Na esquina, um veículo a espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos seus protegidos, por ela visitados constantemente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, pois, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a sua visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação e, à noite, um cântico de bênção se eleva por ela ao Criador. Católicos, protestantes, judeus, todos a bendizem. Por que se veste de maneira tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar de sua jovem filha? É que ela quer lhe ensinar como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer praticá-la, mas sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, já que nada tens de teu? Se eu te der algo para repassar aos outros, que mérito terás? Na verdade, eu é que farei a caridade e tu receberás o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-as a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples, aprende a fazer trabalhos úteis, e assim confeccionar as roupas para essas crianças, dessa maneira, tu darás algo de teu. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Pouco importa. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, pois não lhe importa outra aprovação que a de Deus e de sua própria consciência. Entretanto, um dia, uma circunstância imprevista conduz a ela uma de suas beneficiadas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Ela reconhece e quer abençoar a sua benfeitora. Psiu. Ela diz: não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Allan Kardec. Comentários. Essa passagem reforça a ideia da caridade verdadeira, a caridade que é discreta e sincera. Onde o ser doa o que tem para auxiliar o próximo, sem visar nada em troca. Vamos observar ainda um relato do espírito Neil Lúcio sobre esse tema. A parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento, e Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após,
transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu, de relance, respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino, para aliviá-lo como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se, lépido, sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido, mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se, ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado, embora aparentemente desprezível foi o publicano, porquanto além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando, para isso, as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Neio Lúcio. Comentários. A caridade ensinada por Jesus, reforçada pelos nobres espíritos da codificação espírita e pelas reflexões sábias de Kardec, sempre nos reforça a importância da caridade humilde, independentemente da situação, oferecer o que temos aos mais necessitados, essa é a caridade. Como citado no texto de Kardec, quando a mãe fala à filha, que dará seu tempo e sua atenção, já que não possui bens materiais, pois fazer caridade com o dinheiro do outro, ou fazer a caridade pela glória do aplauso público, nada tem de caridoso. Esses ensinos servem sempre para reforçar para nós que a caridade é fazer o bem ao próximo, oferecendo-se o que tem, sem nada esperar, apenas fazer o bem porque é o correto. Dissertações Espíritas. Chegada do inverno. Sociedade Espírita de Paris, 27 de dezembro de 1862. Médium, Senhor Lei-Marie. Meus bons amigos, quando o frio chegou e tudo falta em casa dessa brava gente, por que não viria eu, vosso antigo condiscípulo, vos lembrar nossa palavra de ordem, a palavra caridade? Dai tudo quanto pode dar o vosso coração, em palavras, em consolo, em cuidados benevolentes. O amor de Deus está em vós, se souberdes, como espíritas fervorosos, cumprir o mandato que ele vos delegou. Nos instantes livres, quando o trabalho vos deixa o repouso, procurai aquele que sofre, moral ou corporalmente, a um dai esta força que consola e fortalece o espírito, a outro dai aquilo que sustenta e faz calar, seja a apreensão da mãe cujos braços estão desocupados, seja o lamento da criança que pede pão. As geadas vieram, uma brisa fria levanta a poeira, em breve a neve. É a hora em que deveis marchar e procurar. Quantos pobres envergonhados se ocultam e gemem em segredo, sobretudo o pobre de luto, que tem todas as aspirações e a quem falta o necessário. Para aqueles, meus amigos, agi com prudência, que a vossa mão alivie e cure, mas, também, possa a voz do coração apresentar delicadamente o óbolo que penosamente pode ferir o amor próprio do homem bem educado. É preciso dar, repito, mas saber dar. Deus,
o dispensador de tudo, esconde os seus tesouros, as suas espigas, as suas flores e os seus frutos, contudo, os seus dons, que secreta e laboriosamente germinaram na seiva do tronco e da haste, nos chegam sem que sintamos a mão que os dispersou. Fazei como Deus, imitai-o, e sereis abençoados. Ó! Como é belo e bom ser útil e caridoso, saber erguer-se levantando os outros, esquecer as pequenas necessidades egoístas da vida para praticar a mais nobre atribuição da humanidade, a que nos torna verdadeiros filhos do Criador. E que ensinamento para os vossos! Vossos filhos vos imitam, vosso exemplo dá frutos, porque todo ramo bem enxertado é abundância. O futuro espiritual da família depende sempre da forma que derdes a todas as vossas ações. Eu vô-lo digo, e nunca seria demais repetir, que ganhareis espiritualmente se derdes e consolardes, porque Deus vos dará e vos consolará em seu reino, que não é deste mundo. Neste, a família que honra e bendiz o seu chefe inteligente nesta parcela de realeza que Deus lhe deixou é uma atenuação de todas as dores que acompanham a vida. Adeus, meus amigos, sede todo amor, todo caridade. Samson. Ensinamentos e dissertações espíritas. Diferentes maneiras de fazer a caridade. Sociedade Espírita de Lyon. Sim, meus amigos, virei sempre ao vosso meio, sempre que for chamado. Ontem me senti muito feliz por vossa causa, quando ouvi o autor dos livros que vos abriram os olhos testemunhar o desejo de vos ver reunidos para vos dirigir palavras de benevolência. Vê discurso de Allan Kardec. É um grande ensinamento para todos vós e, ao mesmo tempo, poderosa lembrança. Apenas notei, quando vos falou do amor e da caridade, que vários de vós se perguntavam, como fazer a caridade? Muitas vezes não tenho sequer o necessário. Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei. Deus usa de justiça igual para com todos nós, lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem, outros dentre vós, ora. Somos tão numerosos na terra, que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos, quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem. Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas, Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Mas, ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Vosso Espírito protetor. O anjo silencioso. No cimo da cruz, reconhecia o Senhor que, em verdade, no mundo, não havia lugar para ele. Sem asilo para nascer, fora constrangido a valer-se do ninho dos animais e, sem pouso para morrer, içavam-no ao lenho dos malfeitores. Agora, porém, que se isolara mentalmente na gritaria em torno, espraiava-se-lhe a visão.
fitava, em espírito, os grandes palácios da terra, ocupados pelos poderosos que se vestiam de púrpura e ouro, cercados de mulheres escravas e servos infelizes, e notou que dominavam os 4 cantos do globo, prestigiando os verdugos do sangue humano e os falsos profetas que lhes entorpeciam as consciências. Mas, entre os altos muros que os apartavam, viu também o Senhor os que viviam desajustados quanto ele mesmo. Assinalou os mártires da justiça, encarcerados nas prisões. As vítimas da calúnia, açoitadas em praça pública. Os heróis da fraternidade, em postes de martírio. Os lidadores do bem, cedidos em pasto às feras. Os amigos da educação popular, sob o cutelo de carrascos inconscientes. Os perseguidos, condenados a ferros em região inóspitas. As mães desamparadas, cujo pranto caía como orvalho de fel sobre a terra seca. Os velhos sem esperança. Os caravaneiros da nudez e da fome. Os doentes sem leito e as crianças sem lar. Entre os homens igualmente não havia lugar para eles. Como outrora, à frente de Lázaro morto, Jesus chorou. Chorou e suplicou a Deus a vinda de alguém que o representasse ao pé dos aflitos, alguém que lenisse chagas sem recompensa, que enxugasse lágrimas sem queixa e servisse sem perguntar. E o Pai misericordioso enviou-lhe toda uma coorte de anjos que o louvavam, felizes, transformando o madeiro numa apoteose de luz, com exceção de um deles que, ao invés de adorá-lo, procurou-lhe, respeitoso, os lábios trementes, como quem lhe buscava as derradeiras ordenações. Não percebeu a multidão desvairada o que se passou entre o Cristo agonizante e o mensageiro sublime, no entanto, de imediato, o nume celeste, sereno e compassivo, desceu do monte para os vales humanos, nos quais, desde então, até hoje, converte o ódio em amor, a expiação em ensinamento, a dor em alegria, o desespero em consolo e o gemido em oração. Esse anjo silencioso é o anjo da caridade. Por isso, toda vez que lhe ouvis a inspiração divina, abraçando os sofredores ou amparando os necessitados, ainda mesmo através da mais leve migalha de pão ou de entendimento, é a Jesus que o fazeis. Eurípides Barçanufo. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13 item 2. Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 29. Revista Espírita, ano 6º, janeiro de 1863, Dissertações Espíritas. Chegada do Inverno. Revista Espírita, ano 4º, outubro de 1861, Ensinamentos e Dissertações Espíritas. Diferentes maneiras de fazer a caridade. Através do tempo, autores diversos, capítulo 43.